Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, ok? Desde já, muito obrigado por sua presença do outro lado. Estaremos lendo um texto aqui, traduzindo à medida que eu for lendo, um texto em espanhol, a importância do Antigo Testamento, a importância do Antigo Testamento. Algumas pessoas dizem que o Novo Testamento, o Antigo Testamento não é mais importante. Existem até religiões cristãs, igrejas cristãs que utilizam apenas o Novo Testamento, ok? Mas é certo que 100% de certeza o Velho Testamento, o Antigo Testamento não pode ser descartado de maneira nenhuma, ok? Porque o que está no Novo é cumprimento do que está no Velho. E mesmo assim, Jesus citou o Antigo Testamento, apóstolo Paulo citou, outros escritores citaram, os pais da igreja citaram o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é de extrema importância também, assim como o Novo. Diz assim nosso texto: a importância do Antigo Testamento. Verdade central. O Antigo Testamento é a revelação do Pai. Constitui um organismo coerente e integrado, enfocado sobre um único e grande tema, a redenção. Serve a si mesmo como contexto para o Novo Testamento. E tem alguns objetivos este conhecimento do Antigo Testamento que todos nós devemos ter. O Antigo Testamento tem alguns objetivos, ok? Diz assim: o primeiro é conhecer como Deus estabeleceu o cenário para a salvação do homem. O segundo, valorizar o Antigo Testamento como registro da santa vontade de Deus, útil para o dia de hoje. A terceira, aplicar a vida prática os princípios bíblicos estabelecidos. Ou seja, esses são os três objetivos deste pequeno estudo que temos aqui. O Antigo Testamento é a história de Deus caminhando numa relação de pacto com o seu povo. O Senhor manifesta seu caráter através da revelação de um plano contínuo e unificado, baseado na vida e obra de Cristo. Quem é ou qual é a personificação dos propósitos de Deus para confirmar as promessas feitas aos pais. Romanos capítulo 15, versículo 8. A palavra testamento provém do hebraico pirit e do grego diatheke, que significa pacto. Êxodo 2:24, Hebreus 7:22. Lá vocês encontrarão essas palavras numa Bíblia hebraica e numa Bíblia grega, certo? Se tiverem uma em casa para consultar, ou podem consultar um estudo bíblico, um livro de estudo bíblico que trate desses assuntos
que se reportem ao grego e ao hebraico. Sirian põe a palavra antigo para distinguir do novo. Este antigo pacto foi celebrado com Abraão e sua descendência fiel. Gênesis capítulo 15, versículo de 1 a 8 e 17, de 1 a 19. E foi renovado debaixo da liderança de Moisés, Êxodo 24, 3 a 12. O Novo Testamento é a aliança do Evangelho selada com o sangue de Jesus. Se revela uma interconexão entre ambos testamentos que se mantém sem variantes enquanto a propósito de largos séculos. Os escritos do Antigo Testamento não só registram a progressiva revelação de Deus, senão que também descrevem a resposta do homem a essa revelação, uma resposta às vezes obediente e em demasiadas ocasiões ou várias ocasiões desobediente. Existe pelo menos 4 aspectos em que se pode observar a importância do Antigo Testamento. Primeiro, o Antigo Testamento é importante por seu autor. Ok? É importante por seu autor. Temos que recordar que a escritura, em grego grafê, escrito, que estava disponível para Timóteo quando Paulo escreveu no Antigo Testamento, ou a respeito do Antigo Testamento. Toda ela, o Antigo Testamento completo, era inspirada, foi produzido por Deus. É isto que Paulo se refere quando falou toda a escritura inspirada, é divinamente inspirada, estava referindo-se ao Antigo Testamento, pois era a única que tinha-se à disposição. O Novo Testamento ainda não tinha sido fechado. Não se tinha o Novo Testamento como se tem hoje. Certo? Deus é o autor e sustentador de toda a revelação. Por meio dela se nos mostra acontecimentos que jamais poderiam se haver descoberto por esforços humanos. O Senhor expressa suas ações, intenções, sentimentos e motivações para nós por meio do Espírito Santo, e estes ficam de maneira escrita, ou estão de maneira escrita no Antigo Testamento. As Escrituras constituem a fonte da fé judaica cristã, na melhor tradução. Essa fé não se baseia em mitos, nem lendas, nem conjecturas ou ideias humanas, senão em um Deus verdadeiro que se revela e se relaciona com o homem. Os relatos do Antigo Testamento são historicamente exatos, verídicos, e por meio deles o Eterno comunica sua vontade e seus propósitos à humanidade. O Antigo Testamento é a palavra de Deus em um sentido único, em si mesmo o milagre mais notável dos séculos, e ostenta sua própria evidência de sua origem sobre-humana. Isso porque
por meio de... Houve tantas perseguições ao povo judeu, e não só o povo judeu sobreviveu, como também seus escritos. No caso aqui, o que chamamos de Antigo Testamento. O Antigo Testamento é importante por seu conteúdo. O Antigo Testamento é um livro, não é um livro morto, que fala de gente que viveu há muito tempo. É muito mais que isso, é um livro vivo que tem que ver com você e comigo. Nos diz o que Deus fazia com outras pessoas em outro lugar, em outra época, como também nos comunica a sua mensagem. A você, como também nos comunica a sua mensagem a você e a mim, aqui e agora. Continuando, a revelação divina que registra o Antigo Testamento foi comunicada em duas formas principais, por obras poderosas e por palavras proféticas. Estas duas formas de revelação estão unidas em forma indissolúvel às obras de misericórdia e de juízo com as quais o Deus de Israel se deu a conhecer seu povo eleito. Não havia podido levar a mensagem apropriada se os profetas não as tivessem interpretado. Os porta-vozes do Altíssimo receberam e comunicaram sua palavra. Esta interação de obras poderosas e palavras proféticas no Antigo Testamento, ou seja, não havia não somente a vocalização, não havia somente o falar. Deus se manifestava poderosamente em ações que eram vistas na natureza, eram vistas fisicamente. Então, esta interação de obras poderosas e palavras proféticas no Antigo Testamento explica por que a história e a profecia estão tão entrelaçadas através de suas páginas. Por toda a história veterotestamentária se faz evidente a intervenção de Deus a favor dos seres humanos em meio às grandes crises pelas quais atravessavam. Em cada página se preservam tipos e figuras que ilustram grandes verdades espirituais como antítipo, como antecipação do plano redentor. O Antigo Testamento era a Bíblia que os apóstolos e outros pregadores do Evangelho nos primeiros dias do cristianismo levavam consigo quando proclamavam a Jesus como o Messias, Senhor e Salvador divinamente enviado. Eles encontraram nessas escrituras o testemunho claro de Cristo e uma plena exposição do caminho de salvação através da fé nele. O Antigo Testamento também é importante, número 3, pelo conceito que tinha Jesus do Antigo Testamento. Então é importante porque Jesus o tinha em alta relevância, certo? Este era o conceito de Jesus, o tinha em alta relevância. Ok? E assim todos nós também devemos ter. Em termos gerais, podemos dizer que o Antigo Testamento expôs os preparativos nos quais o Novo Testamento seria o cumprimento. Foi a semente, a planta da qual o Novo Testamento seria o glorioso fruto. Precisamente porque Jesus de Nazaré cumpriu o que predisse o Antigo Testamento, sua vida e sua obra possuíam absoluta utilidade, não reduzindo-se a ser nada mais que um mestre como tantos outros, ou como muita gente afirma. Para Jesus era importante ressaltar
em seus ensinos e por meio de sua vida prática que ele era o cumprimento das profecias dadas no Antigo Testamento. Portanto, sua vida e ministério giraram ao redor do ensino dos escritos antigos. Nos dias de Cristo, houve escolas rabínicas que tinham sua própria interpretação da palavra e rivalizavam entre si por conceitos doutrinais que distavam muito da ideia original. Jesus, em contrapartida, apelou diretamente às Escrituras nas controvérsias para determinar a verdade. Ele tinha um alto conceito do Antigo Testamento, ao otorgar-lhe autoridade divina e ao citar cada uma de suas divisões, a lei, profetas e salmos. Lucas capítulo 24, versículo 44. O Senhor aceita como verdadeiro muitos dos relatos do Antigo Testamento. Havia acerca de Noé e o dilúvio, Mateus 24, 37 e 38, de Sodoma e Gomorra, Lucas 17, 29, de Jonas, Mateus 12, 40, Salomão, Mateus 6, 29. Ou seja, Jesus citando o Antigo Testamento e mencionando esses personagens. Então, no início de seu ministério, ao princípio de seu ministério, Lucas 4, 17 a 21. E por todo mesmo, e ao culminar sua obra na cruz, Mateus 27, 46. Ok? São referências de citações do Antigo Testamento por Jesus. O mestre compreendeu sua missão à luz das profecias do Antigo Pacto e faz uso dele para dar validez à sua missão, suas palavras e sua obra. Marcos 1,14. Reprova os que não creem em sua palavra e corrige os que mal interpretam seu sentido. Jesus se identificou como uma pessoa central a que o Antigo Testamento, que as Escrituras fazia alusão, e ao cumprimento delas. Quatro. O Antigo Testamento é importante por sua utilidade para a igreja. O Antigo Testamento é útil porque cumpre pelo menos quatro funções. Primeiro, lá o ensino. 2, lá a repreensão. 3, lá a correção. E 4, lá a instrução em justiça. A isto, Paulo agrega em 2 Timóteo 3,15 que o Antigo Testamento nos pode fazer sábios para a salvação por meio da fé em Cristo, que és em Cristo Jesus. O Antigo Testamento foi considerado a palavra de Deus também pelos seguidores de Jesus. Foi esta escritura o ponto de referência que deu formação aos novos conversos, ou convertidos, tanto judeus como gentios, que aceitaram a vida e obra de Cristo. O livro dos Salmos se converteria no primeiro inário da igreja. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 26, Efésios 5, 19, Colossenses 3, 16. Era a guia para a adoração e louvor público e privada. Os apóstolos os suscitaram para dar autoridade a seus ensinos, apresentar os seus escritos como verdades básicas para mostrar a pecaminosidade do homem, a santidade de Deus, a segurança
do perdão de pecados, Romanos 3, 4 e Romanos capítulo 3, versículo 4, versículo 10 a 18, Hebreus 10, versículo 16 a 17, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Apesar das mudanças, dos câmbios que há sofrido, das mudanças que tem sofrido a sociedade moderna e dos grandes avanços em muitos âmbitos, a informação que encontramos no Antigo Testamento segue vigente, ou seja, a mensagem não fica velha. Seus princípios, as mensagens morais e espirituais, no caso, seus princípios ainda têm validez e o crente não deve passá-los por alto, não deve ignorá-los, se deseja agradar a Deus. Philip Comfort menciona a Northrop Frye, quem afirma: os escritos bíblicos ocupam o estrato mais baixo da ensinança de literatura. Deveriam ser ensinados muito cedo e a muita profundidade, para que se vá ao fundo da mente, onde todo o que vem depois se possa apoiar. Ok? Então, tudo tem que se apoiar nesses ensinamentos bíblicos. Conclusão: o Antigo Testamento detalha para todas as gerações o registro da atividade divina através das idades. Sua mensagem pode ser difícil de entender e aceitar, sem dúvida. Se Deus se ha revelado nesta parte das Escrituras, então sua mensagem não é obsoleta, nem carece de relevância, nem tem falta de relevância. Ok? Isso aqui foi um texto antigo que encontrei na internet em espanhol. E é da Assembleia de Deus do México. Muito obrigado, Deus abençoe. Bye, bye. Tchau, tchau.